Olá, sementes estelares! Bem-vindos à comunidade Um Somos Nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora pra aventura! Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos estão apresentando relatos de avistamentos de OVNIs envolvendo orbes e triângulos e de portais se abrindo no céu. O Coronel Connell inicia seu artigo sobre a alma com a repetida mentira oficial sobre os OVNIs, de que suas origens ainda são desconhecidas. 2 audiências confidenciais foram realizadas em 15 de maio, nas quais o congressista Eric Burley e outros tomaram conhecimento de arquivos confidenciais sobre OVNIs. Essas e outras histórias estão no Exopolítica hoje, a resenha do fim de semana. Você está ouvindo as traduções Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global e política extraterrestre humana. Clique no botão curtir e se inscreva neste canal. E agora aqui está, o Dr. Michael Salla. Esta semana foi um pouco lenta. Não aconteceu muita coisa. O Congresso agendou uma audiência, mas foi adiada. Então, o ciclo de notícias tem se concentrado em outros eventos mais geopolíticos, mas ainda assim, algumas histórias que abordarei. Uma delas foi que os agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos estão se manifestando. Este é um novo denunciante que se manifestou e disse que centenas de agentes da Alfândega e da Proteção de Fronteira têm visto OVNIs, incluindo orbes e naves em forma de triângulo, na fronteira sul, incluindo portais se abrindo no céu. Então, aqui está um pequeno clipe que vou mostrar para vocês. Agora, centenas de agentes veem coisas diferentes tipos de naves, orbes, triângulos pequenos, triângulos grandes. Recebi relatos de testemunhas oculares, depoimentos de agentes que me disseram ter visto outras coisas, incluindo, aberturas de portais, até mesmo em algumas dessas câmeras. Um padrão maior. Então, os agentes disseram que viram portais. Portais se abrindo no céu. Centenas de agentes. Aí está. Portais do céu. Então, claramente, as naves que passam por esses portais podem manipular o espaço-tempo, o que é muito importante entender como as naves espaciais são capazes de viajar distâncias tão longas, do nosso sistema solar até a Terra. Quero dizer, esta é uma das coisas que os cientistas convencionais trazem à tona repetidamente. Bem, se existe vida extraterrestre em outro sistema solar, a distância entre os sistemas solares é tão grande que levaria uma vida inteira para muitos deles chegarem até nós. Bem, é claro, muitas dessas civilizações extraterrestres com as quais as pessoas têm relatado, interagindo, seja por meio de contatos, abduções, esses extraterrestres usam tecnologia de propulsão que pode dobrar o espaço-tempo de forma que eles podem surgir mais ou menos na nossa realidade a qualquer momento. Então é aqui que eu acho que os portais se abrindo no céu são muito significativos. E claro, triângulos, bem, sabemos que há muitos relatos de triângulos voadores. O TR-3B é o tipo de triângulo voador onipresente que muitos têm visto desde 1988. Não é surpresa que os agentes de fronteira dos Estados Unidos estejam vendo muitos desses triângulos voadores na área da fronteira, e eu presumo que haja uma ou várias bases perto da fronteira com o México. Tudo bem. Aqui está uma história da Mind's Eye Reality. Aqui eu quero ler um pouco sobre o que a Mind's Reality disse, o que eu achei muito importante para as pessoas entenderem. Como é difícil disseminar algumas das verdades descobertas na pesquisa sobre OVNIs. A luxúria reptiliana por adrenocromo. Então, adrenarum. Estou apenas pronunciando de forma proposital para não ativar os sentidos. É um composto químico real, um derivado da adrenalina epinefrina, formado por oxidação. Tem sido estudado no contexto médico, particularmente em meados do século XIX, por seus efeitos no corpo, incluindo suas propriedades psicoativas em humanos. Mas há um lado muito mais sombrio nisso. A ligação entre a adrenalina e os reptilianos está finalmente ganhando a atenção da grande mídia. Arizona Wilder, sobrevivente de abuso ritual, expôs publicamente essa questão, mas enfrenta ataques implacáveis da grande mídia, que é amplamente reconhecida como uma narrativa controlada.
Então, isso não é nenhuma surpresa, certo? Desta forma, Arizona Wilder, quer dizer, eu ouvi falar dela pela primeira vez em uma apresentação do David Icke, e acredito que ele a mencionou em um de seus livros, onde ele fala sobre a participação dela em cerimônias de abuso ritual, onde isso envolvia tortura, envolvia pessoas sendo colocadas em um estado de terror. Então, ok, aqui está uma entrevista que fiz com Jerry Willis, que é realmente um curador remoto fenomenal. Nesta entrevista, ele falou sobre suas habilidades de cura psíquica, como isso começou durante sua juventude, mas quando ele começou a curar pessoas usando habilidades psíquicas em uma área rural, acho que foi Kentucky, ou Oklahoma. Sempre se confunde entre os dois. Ele disse que as pessoas começaram a olhá-lo como se ele fosse estranho. Então ele decidiu que era melhor não fazer mais nada. Cura psíquica, na juventude. E foi mais tarde que ele começou a fazer isso de novo e se tornou meio famoso. Ou melhor, digamos que ele recebeu um pouco de atenção de algumas das principais agências de notícias, como a Fox News, que fez alguns especiais sobre sua cura psíquica. E nesta história, ele descreve sua cura psíquica, como ele é capaz de ver o interior do corpo humano e realmente entrar nele, projetar-se psiquicamente nele, ou ele se vê manipulando os órgãos do corpo. Se há algo errado com uma pessoa, alguns órgãos fora do lugar, uma doença ou algo assim, ele consegue ver e manipular. Se ele está fisicamente presente com a pessoa, onde ele pode ver dentro do corpo e ele pode. Você sabe, como eu não acredito que ele realmente tenha que tocar, ele apenas será capaz de projetar sua energia no corpo, para curar aquela pessoa. E eu posso dizer que eu sinto que o Jerry me curou, ou pelo menos amenizou a gravidade da doença que eu tinha, porque ele fez alguma cura remota em mim, enquanto eu estava no hospital e também depois. Porém, eu tive algumas remissões notáveis no hospital. E quando conversei com Jerry enquanto ainda estava internado, ele me contou o que tinha feito, como removeu uma espécie de cisto, um cisto venenoso que tinha se fixado. Eu não quero ser muito específico, mas ele conseguiu remover, e isso foi muito surpreendente e confirmado pelos médicos, porque eles me disseram que o cisto tinha desaparecido. E eles ficaram realmente surpresos com isso, porque eles estavam dizendo, se isso explodir, quero dizer, você pode sofrer um ataque cardíaco e esse tipo de coisa, mas ele sumiu. E Jerry disse, assim eu vi isso, e eu simplesmente tirei. Você sabe, eu simplesmente tirei. Então ele tem uma habilidade incrível de cura remota. Ele faz cura psíquica há muitas e muitas décadas. E seu site é grreviews.com. Se alguém quiser que o Jerry trabalhe com você, ou com um ente querido, pode entrar em contato com ele. Os preços dele são muito, muito razoáveis. E há outro ponto que ele discutiu na entrevista comigo, algo que não havíamos discutido antes. Anteriormente, discutimos sua conexão extraterrestre, onde ele foi deixado ainda bebê, e isso explica suas habilidades muito incomuns, habilidades psíquicas e assim por diante, e claro, experiências de contato com extraterrestres, que ele teve várias dessas ao longo da vida. Mas uma das coisas que ele não havia compartilhado antes, ou pelo menos eu não tinha ouvido, era que por volta dos seus 40 anos, ele teve uma experiência com esses anjos, seres angelicais. Eles simplesmente vieram até ele. Ele os descreveu como 7 anjos. Acredito que ele tenha dito que tinham de 3 a 3,5 metros de altura. Eram muito altos. E eles disseram que ele estava diante de uma bifurcação na estrada, que poderia começar um caminho muito novo, que um novo caminho poderia se abrir para ele, se ele escolhesse, ou que poderia continuar fazendo as coisas que vinha fazendo, e que não achava tão satisfatórias. Então, é claro, ele escolheu o novo caminho que estava se abrindo para ele, e é por isso que ele está fazendo muitas das coisas que faz agora, que, segundo ele, estavam mais alinhadas com seu verdadeiro propósito de alma, com o motivo pelo qual ele veio à Terra. Esta entrevista com Jerry Views, você pode ouvi-la em todos os meus canais. Aqui está um artigo do Coronel Caunel, publicado pela Soul Foundation. É assim que ele começa seu artigo sobre a Soul. A Soul é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada recentemente por vários pesquisadores de OVNIs mais recentes. Ou seja, pessoas que surgiram desde 2017
e defenderam a questão dos OVNIs como algo sério, e que merece atenção devido às suas implicações para a segurança nacional. Vários especialistas e autoridades, e o Coronel Carnell é um deles. Há vários outros. Por exemplo, acredito que David Grush também esteja associado a eles, assim como o Dr. Gary Nolan e Lewis Alessandro. Acho que também podem estar envolvidos. Assim, você tem uma ideia das pessoas envolvidas com a Soul Foundation, e todas elas são adições mais recentes ao campo da pesquisa de OVNIs. Aqui está o artigo sobre a Soul Foundation. O Enigma dos OVNIs, um apelo à divulgação do governo dos Estados Unidos, com um resumo executivo deste artigo. É um artigo bastante longo, eu acho. Sim, bastante longo, mas ele apresentou um resumo executivo, para que vocês tenham uma ideia do que está no artigo. Então ele começa: objetos voadores não identificados, agora chamados de fenômenos anômalos não identificados, o APS, pelo Departamento de Defesa, são quase sempre irritantes, com suas origens ainda desconhecidas, certo? E os nomes dados a eles, desde Foo Fighters, durante a Segunda Guerra Mundial, até caminhantes lentos, caminhantes rápidos e drones identificados hoje, são variados demais para classificar sua natureza. Então, infelizmente, eu acho que essa é uma mentira frequentemente repetida por funcionários do Departamento de Defesa e por aqueles em que empresas são envolvidas nesses programas altamente confidenciais envolvendo OVNIs. E estamos falando de OVNIs acidentados, que foram recuperados e que foram descobertos como sendo inteligência não humana. Estamos falando sobre engenharia reversa desses OVNIs acidentados. Estamos falando sobre contato, comunicação e encontros com diferentes inteligências extraterrestres. Alguns OVNIs são conhecidos. Na verdade, mais do que a maioria dos OVNIs que você conhece. Pesquisadores de OVNIs ou pesquisadores de UAPS, como preferem ser conhecidos agora, se concentram nisso. A maioria deles é conhecida. São naves extraterrestres, cujas origens e energias podem ser rastreadas ou reconhecidas por algumas das medições avançadas de UFO. Existe algo chamado inteligência de medição e sinais. Assim, eles podem obter uma ideia precisa de qualquer objeto voando no céu, em qualquer lugar da Terra usando satélites e outras formas de radar, que fazem parte desse movimento de inteligência de medição e sinais, onde podem identificar com extrema precisão onde um OVNI apareceu. Sabe, é por isso que tantos contatados, pessoas que foram contatadas por extraterrestres, depois que eles partiram, de repente são visitadas por homens de preto, porque eles conseguem identificar onde a nave pousou ou onde a nave operou, e que essas são naves extraterrestres genuínas, com alguma anomalia natural, que foi identificada erroneamente. Então, sim, muitos OVNIs são conhecidos por serem naves extraterrestres ou naves espaciais de engenharia reversa, pertencentes a corporações ou pertencentes a qualquer serviço militar. E eu acho que os Estados Unidos estão mais avançados em termos de desenvolvimento dessas naves espaciais de engenharia reversa, com base em tecnologia extraterrestres recuperadas. A Rússia, historicamente, não ficava muito atrás, mas já ficou. E a China está tentando alcançá-la. É uma espécie de novata na área, quando se trata disso. E os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para desacelerar o ritmo da China em relação a toda essa tecnologia. Porque se a China alcançar o mesmo nível dos Estados Unidos, devido à sua grande base populacional e capacidade de produção industrial, ela pode ter o potencial de superar ou se tornar significativamente maior do que os Estados Unidos. Assim sendo, eu acho lamentável que pesquisadores, como o Coronel Carnell, simplesmente acreditem nessa mentira de que não sabemos o que são OVNIs. Quer dizer, isso é um absurdo para quem se aprofundou no fenômeno. Mas, infelizmente, acho que isso é uma injustiça para aqueles que querem descobrir a verdade sobre o fenômeno OVNI, porque se você conhece muita gente por aí que acredita que ainda não sabemos o que são, ou o Departamento de Defesa e o Congresso não sabem o que são, então você vai ficar satisfeito com alguma explicação superficial sobre o que são, e acho que precisamos fazer mais.